próprio e a obediência ao Senhor Jesus para termos uma vida santa, né? Para que um dia nós possamos chegar ao céu para morar junto com o nosso Deus, que é tão maravilhoso em nossa vida. A palavra do Senhor Jesus é instrução para a nossa vida, né? Onde nós aprendemos a se dedicar mais, onde nós aprendemos a adorar o Senhor verdadeiramente. E muitos que poderiam estar aqui aprendendo não estão, né? E como nós aprendemos hoje, né, na escola dominical, nós devemos nos esforçar, assim como a palavra do Senhor agora nos diz, que nós devemos se esforçar cada dia mais a buscar o Senhor Jesus em oração e em jejum, para que nós possamos ter uma vida no altar do Senhor Deus. Amém? Poder sentar. Eu vou convidar a Sara e Adina. Ela também estarão louvando ao Senhor Jesus. Hoje o culto é dirigido pelo Ministério Infantil. E as crianças hoje vão estar participando. A paz do Senhor. Eu amo a Páscoa e eu amo chocolate. Mas a Páscoa não é sobre chocolate, é sobre o maior amor do mundo. Jesus entregando sua vida por nós. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, Ele vive para sempre. Ressuscitou, Ele vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, Ele vive para sempre. Ressuscitou, Ele vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Amém. Glória a Deus. Oi, amiguinho. Antes de ir para o próximo, Vamos passar agora para o momento ofertório. Eu convido o nosso diácono Luciano para estar recolhendo os dízimos e as ofertas. E o nosso irmão Levi também estará louvando ao Senhor Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor.
te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade da doce voz que me guia em meu afã, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que meu amigo és, e vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Em todo fôlego eu cantarei a és fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego eu cantarei da bondade. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Pode me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. Rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Em todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Agradeço pela oportunidade. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. É mais um prazer e uma satisfação estarmos aqui sempre na presença do Senhor para agradecer por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas todos os dias. Não é verdade?
porque às vezes nós estamos tenso, abalado, mas a gente pede sempre o socorro àquele que pode nos socorrer nos momentos mais difíceis, né? Então, devemos ser sempre assim e permanecermos sempre também fiel ao Senhor pelo que Ele faz por todos nós. Soberano e eterno Deus e amado Pai, eu te louvo, Deus, e te agradeço, Senhor, por estar mais uma vez na tua presença, Senhor, para te louvar e engrandecer, Pai, o teu santo nome, Pai. Porque tu és merecedor, Senhor, de toda honra e toda glória, Senhor. Que toda glória seja dada somente a ti, Senhor. Senhor, eu quero te pedir que abençoe cada dizimista e ofertante da tua casa, Senhor. Abençoe aqueles que não puderem dizimar nem te ofertar, Pai. Mas tu sabes, Senhor, o desejo do coração de cada um, Senhor. Senhor, faz entrar pelaquela porta mais dizimistas, Senhor. Mais trabalhadores, Senhor, para trabalhar na seara, Senhor. Oh Deus, passeia, Senhor, pelas ruas e arruelas daqui desse bairro, Senhor. Toca nos corações daqueles que ainda não te conhecem, Senhor, porque ainda há tempo, Pai. É isso que eu te peço, já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor Jesus, com o grupo de louvor Eclédia. Ministério de Louvor Eclésia, cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Vamos continuar adorando ao Senhor neste lugar, declarando que Ele é digno de todo louvor e adoração, amém? Vamos dizer que Ele é um manancial para as nossas vidas. A mulher samaritana, ela foi buscar no poço, mas existia uma fonte que jorrava para a vida eterna, e Ele se identificou para aquela mulher, dizendo que Ele era o Cristo que falava com ela, e a água que Ele daria a ela jorraria para a vida eterna. Todos os dias que tomamos desta água, todos os dias que buscamos e matamos nossa sede no Senhor, Ele traz para nós como esta fonte, que vai jorrando em nós, vai jorrando, e vai purificando, vai transformando, vai santificando, e vai nos dando cada dia mais desejo de tomar desta água, que nós possamos a cada dia ser saciados pelo Senhor. Vamos dizer que Ele é a fonte de vida para nós. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Declare. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida, tu és. Tu és, Senhor, a fonte de água viva para nós. Manancial, Aleluia. fonte de vida, de onde eu preciso e quero
todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu és. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu és. Oh, aleluia. Manancial, Tu és a única fonte de vida para nós, Jesus. fonte de vida tu és. Somos inteiramente dependentes de ti, Senhor. Oh, Deus. Manancial, E cada dia mais nós viemos buscar a tua presença, ó Deus. Viemos buscar na fonte que é o Senhor. Aleluia. Quantas pessoas buscando nos poços aí fora que não podem saciar a sede, que não podem alimentar o coração, que não podem renovar as forças e correm tanto. Mas existe uma fonte, aleluia. Uma fonte que é o Senhor Jesus. E cada vez mais nós buscamos em Ti, nós fomos saciados. Nós buscamos mais e obtemos de Ti resposta, Senhor. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Vamos dizer, eu tenho sede. Que a igreja possa declarar isso. Sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Nós temos sede, Senhor. Eu tenho sede Nós necessitamos. de ti. Oh, Senhor, vem sobre as nossas vidas. Anseia Molha esta terra seca, por Senhor. ti. Manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, única fonte de vida tu és. Aleluia, santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Muitas vezes em meio às caminhadas que estamos trilhando, muitas vezes se perguntamos, Senhor, o que vai ser? Será que, como Pedro falou, nós temos deixado tudo para Te servir, Senhor? E o que nós recebemos? O que vamos receber? E o Senhor, Ele falou para Pedro, o Senhor disse, Pedro, não tenha esta pessoa que tenha deixado pai, mãe, irmãos, filhos e filhas, casas, por amor de Deus, por amor do Senhor, que não venha receber 100 vezes aqui, muito mais na eternidade. Vai valer a pena. Às vezes nós não compreendemos as lutas, as dificuldades,
Nós não compreendemos as batalhas que travamos e se perguntamos, Senhor, por que precisamos passar por isso? Mas o Senhor, Ele tem um propósito para todas as coisas. E a palavra do Senhor nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo que você passa vai cooperar e vai valer a pena. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doce palavras te darei, te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo do que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, Mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo do que eu preciso. Eu te direi, declare, que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. E vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. E vai valer a pena. Tudo que você passa vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo.
Aleluia, tudo que nós passamos vai valer a pena. A palavra do Senhor diz que as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós em Cristo Jesus. Aleluia. Deus, Ele é bom em todo o tempo, amém? Glória a Deus. Vamos dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Você pode adorar o Senhor também com as suas palmas. Fiquem à vontade para adorar o Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Porque estou bem certo que a morte nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Porque estou bem certo Porque estou bem certo que nem a morte nem a vida, que nem a morte, aleluia, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. aleluia. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor, pelas nossas vidas, pela tua igreja. Obrigado, Jesus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia, nada pode me separar do amor do Senhor. Nada pode me separar do amor de Cristo Jesus. Aleluia, Ele entregou a sua vida por mim e por você.
com esse propósito. E hoje nós podemos sentir este amor em nossas vidas, amém? Ministério de Louvor, Eclésia, agradece a oportunidade em nome de Jesus. Os irmãos poder sentar. Agora eu convido o nosso pastor Paulo, ele estará trazendo a ministração dessa noite, amém? E eu também agradeço ao Senhor Jesus por mais uma oportunidade de estar aqui, adorando ao Senhor Jesus, dirigindo o culto, amém? Amém, Jesus. Glória a Deus por tudo que o Senhor já tem ministrado aos nossos corações neste lugar, nesta noite. Eu creio que ainda Ele continuará falando através da sua palavra aos nossos corações. E eu desejo que você abra a sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 5. Você que nos assiste também, é um prazer tê-lo. Possa também estar meditando junto conosco na palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 1. Deus tem colocado uma palavra no meu coração e tem como tema nesta noite uma pergunta: em quais portas estamos batendo? Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1, diz a palavra do Senhor: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. E neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. E estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. E Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? E respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado, porque por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Versículo 11. Ao que lhes respondeu: o mesmo que curou-me, disse: toma o teu leito e anda. Amém. Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Ó Deus, aplica a tua palavra em nossos corações. Ministra, Senhor, conforme a tua vontade. Fala aquilo que precisamos ouvir da tua parte. Ó Deus, perdoa minhas falhas e os meus erros, Senhor. Ó Deus, santifica-nos na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Usa, Senhor, a minha instrumentalidade, Senhor, e que a tua palavra alcance os corações para a glória do teu nome. Fala conosco, Senhor, nós dependemos de ti, queremos ouvir a tua voz. Queremos, Senhor, ser alimentados pela tua palavra. Fala conosco, Senhor, que nós não sejamos só ouvintes, mas praticantes da tua palavra. São essas coisas, Deus, que eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor aqui no capítulo 5 do Evangelho de João vai contar uma história tão conhecida, né, que de muitos já ouvimos falar desse texto, de um paralítico que estava ali no tanque de Betesda, junto ao tanque de Betesda. E Betesda significa casa de misericórdia ou casa de bondade. E a palavra do Senhor nos diz que ali, irmãos, havia uma multidão de enfermos, de doentes, de paralíticos, de pessoas que estavam desejando ser curadas. E bom é quando nós desejamos ser curados, porque existem muitas pessoas que estão doentes, mas não querem ser curadas.
Existe até um jargão que diz: o pior cego é aquele que não quer ver. Um jargão secular, que muitas pessoas estão doentes, enfermas, mas não têm buscado a cura. E a palavra do Senhor nos diz que existiam pessoas ali, que estavam ali há muito tempo, junto àquele tanque, que eles, diz o texto, que ali havia um fenômeno, que um anjo descia e ajeitava aquelas águas. E o texto diz que aquele que primeiro que pulasse ali naquelas águas, eles eram curados de qualquer enfermidade que tivesse. E esse homem que estava ali, a Bíblia diz que havia 38 anos que ele estava ali. Era alguém que era perseverante. Era alguém que estava ali esperando uma oportunidade. Porém, ele não tinha ninguém que lhe ajudasse. Ele não tinha ninguém que, quando as águas fossem agitadas ali, viesse e lançasse ele nas águas. Mas o que eu acho interessante é que aquele homem não desistia. Ele, dia após dia, estava ali. Mas quando eu medito na palavra do Senhor, nos diz lá no capítulo 5, versículo 1, que passadas estas coisas havia uma festa dos judeus. E Jesus, ele subiu para Jerusalém. Os irmãos sabem que Jerusalém, os judeus, eles tinham muitas tradições, eles tinham muitas festas. E eles comemoravam, eles se alegravam. Mas naquele momento ali havia uma contradição, porque enquanto uns se alegravam, outros estavam ali, havia um cenário de pessoas doentes, enfermas. E a Bíblia diz que, lá no versículo 2, ora existe ali junto à porta das ovelhas. Enquanto eu meditava, irmãos, nesse texto, o Senhor saltou esse texto no meu coração. Porque no templo havia um local que as ovelhas, elas ficavam todas ali juntas, no momento do sacrifício, eles tiravam as ovelhas e levavam para o tanque para elas serem purificadas, para serem sacrificadas. Elas eram sacrificadas ali em holocausto ao Senhor, em adoração ao Senhor. E o tanque de Betesda, que ficava próximo da porta das ovelhas, era justamente para isso. Era um tanque de purificação para aquelas ovelhas serem purificadas, lavadas. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Então, em todas as vezes que havia festa, todas as vezes que havia um momento cerimonial, vinha alguém, abria a porta das ovelhas e levava elas para serem purificadas naquelas águas, para serem entregues em holocausto, para serem ofertadas ao Senhor. E quando eu medito nesse texto, eu vejo, irmãos, que a ovelha, ela precisa estar junto à porta. E Jesus mesmo se declarou que Ele é a porta. Aleluia. Porque enquanto nós estamos ali, juntas, como ovelhas, na porta, para ser levada, para ser purificada, para ser entregue como sacrifício, porque a nossa vida, ela deve ser um sacrifício vivo diante do Senhor. O próprio apóstolo Paulo disse: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o vosso culto com entendimento. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Se nós queremos experimentar a boa e perfeita vontade do Senhor, a agradável vontade do Senhor, nós precisamos estar junto a Ele. Nós precisamos estar junto ao tanque para ser purificado. E aquele homem, irmãos, aquele paralítico estava ali há muito tempo, 38 anos naquela situação. E o texto vai dizer que próximo à porta das ovelhas havia um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. E é interessante que, mesmo no tempo do Velho Testamento,
já havia um ritual no templo de purificação. O próprio sacerdote, eles eram lavados. Se você vê lá em Êxodo, capítulo 29, o versículo 4, o texto vai dizer que: então farás chegar a Arão e aos seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Naquela época, no Velho Testamento, Arão, seus filhos que faziam parte ali do ofício de trabalharem e servirem ao Senhor no templo. E ali havia, próximo à porta da tenda, eles chegavam lá e se lavavam. E eram purificados para exercerem os seus ofícios ali perante o Senhor. E isso era agradável ao Senhor, porque havia uma determinação, havia todo um ritual de purificação. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. E o templo, irmãos, haviam ali setores com propósitos para isso. Havia ali o sacerdote, em cada setor que ele passava da tenda, ele passava pela porta. E antes de passar pela porta, eles se lavavam. Eles eram purificados e depois passavam para o santo lugar, depois o santo dos santos. E eles iam servindo ao Senhor ali, aquilo ali era agradável ao Senhor. E é importante entendermos que o templo, ele tinha dessas coisas para que o Senhor, ele viesse com a sua presença sobre eles. Eles encontrassem o favor da parte do Senhor. Quando o templo do Senhor foi destruído, e ele foi reedificado por Neemias, a primeira parte do templo a ser reedificada foi a porta das ovelhas. Se você ver lá em Neemias capítulo 3 e o versículo 1, Neemias capítulo 3 e o versículo 1, vai dizer a palavra do Senhor: e levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos e os sacerdotes, e reedificaram a porta das ovelhas, a qual consagraram e levantaram as suas portas até a torre de Meá, e consagraram até a torre de Ananel. Veja, irmãos, que Neemias, que ele foi um líder ali que foi levantado pelo Senhor para reedificar o templo que havia sido destruído. E a primeira coisa onde eles começaram a reedificar, a fazer, foi a porta das ovelhas, aonde as ovelhas ficavam para serem sacrificadas. E como é importante, irmãos, nós entendermos isso, que às vezes existem áreas em nossas vidas que precisam ser reedificadas, que precisam ser construídas novamente. E se formos começarmos, que nós possamos começar com a porta, irmos diante da porta e batermos na porta para podermos entrar e passar para ser purificado. Aleluia! Era necessário, irmãos, porque para haver uma purificação do templo, e a palavra do Senhor vai nos dizer lá em Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele vai dizer que quase todas as coisas são purificadas pelo sangue. E eles precisavam imolar um cordeiro, uma ovelha, um animal. E eles pegavam o sangue daquele animal e eles saíam colocando, ungindo. E era um sacrifício perante o Senhor. E Neemias, convocando ali o povo, mesmo numa situação tão difícil, eles decidiram reedificar logo a porta das ovelhas, para que elas ficassem ali e depois levassem para serem purificadas. E quando eu medito nesta palavra, eu me pergunto em quantas portas eu tenho batido.
Muitas pessoas, queridos, têm tentado alcançar o favor de Deus, mas têm batido em portas erradas. Muitas pessoas têm procurado tantas portas e batido em tantas portas, e muitas vezes têm encontrado portas fechadas, e continuam da mesma forma, e continuam na mesma situação, e não mudam, porque não querem ir até a porta, não querem levantar a porta novamente sobre a sua vida, não querem estar na porta. Tem um texto da palavra do Senhor que nos diz que pedi, dá-se-vos-á, batei e abre-se-vos-á, buscai e encontrarei, porque todo aquele que pede, recebe, porque todo aquele que bate, se abre, porque todo aquele que busca, encontra. E aí eu pergunto a você, em que porta você tem batido? Aonde você tem buscado alegria? Aonde você tem buscado satisfação? Aonde você tem buscado solução para os seus problemas? Aonde você tem buscado satisfação? É bem verdade que nós, como filho pródigo, muitas vezes chegamos para o pai e dizemos: pai, me dá tudo que é meu, me dá a minha herança que eu vou me embora, eu vou partir. E foi isso que o filho pródigo fez. E quando ele foi-se embora e partiu, que ele chegou ali naquele lugar, quando ele chegou no mundo, que ele perdeu tudo. A Bíblia diz que ele desejou comer a comida que os porcos comiam. Ele começou agora a encontrar portas fechadas. Ele começou agora a entender que longe do Pai não tinha satisfação, não tinha alegria, não tinha segurança. E a palavra do Senhor nos diz que ele agora retorna para a casa do Pai, porque ele entendeu que mesmo se ele fosse feito como um dos seus trabalhadores, mesmo assim seria muito melhor, porque lá na casa do Pai havia uma porta aberta para ele. Na casa do Pai havia uma porta, aleluia, que lhe daria condições de vida. Não existe porta aberta longe do Pai, porque o Pai, irmãos, Ele abre a porta com segurança. Ele sabe abrir a porta no tempo certo. E talvez você esteja esperando uma porta aberta da parte do Senhor, e no tempo certo Ele abrirá a porta. Ele abre com segurança. Ele não é irresponsável como muitas vezes nós somos, como o filho é de ir pegar o dinheiro e gastar tudo. Quando muitas vezes nós somos, por meninos que somos, muitas vezes e falhamos, pedimos as contas a Deus, por falta de sabedoria, e partimos. Mas o Senhor, irmãos, Ele é a melhor porta para as nossas vidas entrar. Aleluia. Aquele homem estava ali junto à porta das ovelhas, esperando que as águas fossem agitadas. Aleluia. Se você vê no Evangelho de João, capítulo 10 e o versículo 7. Evangelho de João, capítulo 10 e o versículo 7 vai dizer: e tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Jesus estava se identificando como aquela porta daquele templo que o paralítico estava. Aleluia. E ele estava dizendo: eu sou a porta das ovelhas. Pode passar. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não as ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Aleluia.
Aquele que passa pelo Senhor. Aquele que entra por esta porta, diz o texto, que ele entra e sai e acha pastagem. Aquele que passa por aquela porta, aquele que está em Cristo Jesus, que ele é esta porta das ovelhas, aleluia, está em segurança. Aleluia, tem alimento, tem força, tem segurança. Tem uma porta aberta que Ele mesmo abre para nós sair e para voltar. Eu fico imaginando o pastor, o Senhor Jesus, Ele abre a porta, Ele olha do lado de fora, se não tem nenhum lobo, se não tem algo que venha a trazer uma insegurança para nós, Ele diz, agora pode passar, meu filho. Tem uma porta aberta para você agora. Pode passar, entre, saia. Eu fico imaginando ele esperando na porta, assim como o pai do filho pródigo ficou esperando. E eu imagino quantas vezes ele olhava de longe e ele esperava o seu filho voltar e ele não voltava, porque ele decidiu ficar longe da porta. Bom é quando nós estamos na distância que dá para o Senhor nos ver, irmãos. Bom é quando nós estamos diante da presença do Senhor, a ponto que Ele diga, olha, aqui é permitido, meu filho, vá até o terraço, vá até mais na frente, mas volte. Não se distancie da minha presença. A palavra do Senhor nos diz que Davi, ele se identifica como pastor. E muitas vezes no deserto, Davi, ele conduzia as ovelhas. E quando uma ovelha se distanciava, ou saía do meio, ou então vinha um urso ou um leão e arrebatava as ovelhas, a Bíblia diz que ele pegava pela barba do leão e arrancava a ovelha da sua boca. Em muitas situações, irmãos, nós passamos por momentos assim. Estamos se sentindo que estamos na boca do leão, que estamos se sentindo que estamos nos braços do urso, porque em algum momento nós se descuidamos. Mas existe um pastor, um sumo pastor, que ele está na porta. Aleluia, que quando ele vê que nós estamos sendo afligidos, ele luta por mim e por você. Ele vai lá na boca do leão e pega ele pela barba. Porque a Bíblia diz que o diabo, ele brama como um leão, procurando alguém que possa tragar, mas o Senhor, Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Senhor que te defende. Ele é o Senhor que conhece as tuas dores, as nossas dores. Ele é aquele que cuida de nós. Aí lá no versículo 9, aleluia, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagem. Jesus, ele se identifica como essa porta das ovelhas. E o texto vai dizer, irmãos, que aquele homem havia 38 anos que estava ali. No versículo 3 do capítulo 5 de João, vai dizer que neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia a certo tempo e agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada, a água sarava de qualquer doença que tivesse. E o texto vai dizer ali que estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Queridos, 38 anos não é 2 anos, 1 ano, não é 10 anos, eram 38 anos. E às vezes nós estamos sem paciência porque estamos esperando há 1 ano. Às vezes estamos sem paciência e logo saímos da porta. Fica aí na porta, amém? Continue batendo na porta. Vai chegar o momento que ela vai se abrir. Aleluia. Aquele homem, ele estava ali junto à porta das ovelhas, no tanque de Betesda.
porque no tanque de Betesda tinha um entendimento de bondade e misericórdia, mas havia um que estava acima do tanque, que ele era a porta. Aleluia. E a palavra do Senhor nos diz que há 38 anos aquele homem estava ali. E eu fico imaginando quantas vezes, quantas pessoas pularam na frente dele. E quantas vezes ele viu pessoas ali saindo curadas. Aleluia. E talvez ele dizia: Senhor, quando vai ser a minha vez? Talvez ele olhava ao redor e não tinha uma alma sequer que pudesse levar ele. Mas chegou um dia que a porta se abriu para ele. Aleluia. Chegou um dia, aleluia, que não precisava de água, não precisava de anjo. A própria porta, que Jesus disse: eu sou a porta. Foi até ele e disse: agora tem uma porta aberta para você, meu filho. Aleluia. E o texto vai dizer lá no versículo 6, e Jesus vendo deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: que querem ser curados? O Senhor sabia de detalhes da vida daquele homem. O Senhor sabe de detalhes da tua vida. Existe algo que você espera há muito tempo. Existe algo que está no seu coração que faz muito tempo que você vem batendo na porta e orando. O Senhor sabe. Escute esta palavra nesta noite. O Senhor sabe de todas as coisas. Ele sabe de algo que está no seu coração. Ele sabe dos projetos que estão no seu coração. Aleluia, eu não sei qual é a porta aberta que você está esperando da parte do Senhor. Mas continue na porta. Continue diante do Senhor, porque Ele é fiel para cumprir. Ele é poderoso, aleluia, para chegar diante de nós e dizer: filho, filha, queres ficação? Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Querem ser curados? A intenção daquele homem era justamente essa. Se ele estava ali perseverante, ele poderia ter ido para a festa. Ele poderia ter ido para tantos outros cantos. Mas ele decidiu ficar ali. E muito tempo. Muitos desistem por muito menos. Muitos deixam de servir ao Senhor por poucas coisas. E foi por isso, irmãos, que o Senhor foi até aquele homem. Porque ele era alguém perseverante. Existiam muitos enfermos ali, com várias histórias diferentes. Mas aquele dali tinha algo bem diferenciado. Tinha 38 anos que ele estava ali. Tinha 38 anos que ele batia na porta. Em qual porta estamos batendo? Tem pessoas que passaram a vida batendo em portas que nunca te abrirão. Tem pessoas que passarão a vida toda e encontrarão portas fechadas e quebrarão a cara e continuarão voltando para as mesmas portas. Mas quando nós procuramos a Cristo Jesus, dá uma porta aberta. Pode até demorar, pode até passar tempo, mas vai chegar um momento que Ele vai abrir a porta e você vai passar, você vai se alimentar, você vai entrar e vai estar em segurança. Aleluia. E a palavra do Senhor vai nos dizer que aquele homem, depois da pergunta de Jesus, querem ficar curado, ele respondeu: o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Ainda ele não tinha e nem sabia quem era Jesus. E quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Aleluia. Quando o tempo de Deus chega, irmãos, quando a pergunta do Senhor é feita para nós: qual é a porta que você quer que seja aberta? Não precisa contar história, não. Não precisa dizer: Senhor, não tem ninguém aqui para me levar no tanque. Jesus está dizendo: a porta chegou.
Eu sou a porta das ovelhas. Aleluia. Eu sou essa porta de purificação. Eu sou essa porta de restauração. Aleluia, eu sou esta porta de mudança de vida. Aleluia, eu sou essa porta de mudança de história, diz o Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz que aquele homem conta uma história para o Senhor. Senhor, toda vez vem alguém primeiro do que eu. Todas as vezes as portas abrem primeiro para eles do que para mim. Mas o Senhor está dizendo: a porta se abriu, meu filho. Aleluia, vai chegar o tempo da porta aberta. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor fala para aquele homem: toma o teu leito, levanta-te e anda. Levanta-te. É tempo do Senhor para a tua vida, para a minha vida. É tempo de se levantar. Aleluia. O Senhor, Ele não é injusto para se esquecer do teu trabalho. O Senhor, Ele não se esquece de nós. Aleluia. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: sede firmes, inconstantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o trabalho das vossas mãos não é vão no Senhor. Não é vão. Além de nós obtermos os céus, irmãos, como falamos aqui, nós obteremos a vida eterna. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos diz que certa vez o Senhor, Ele dá uma palavra ao anjo da igreja de Filadélfia. Uma das igrejas ali da Ásia Menor. Aleluia. Lá em Apocalipse, o capítulo 3, o versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve esta carta. Esta mensagem enviada a você por aquele que é santo e verdadeiro. Que tem o que? A chave de Davi. Para abrir o que ninguém pode fechar e fechar o que ninguém pode abrir. O Senhor estava dando uma palavra àquela igreja. E Deus falou tremendamente, irmãos, comigo através dessa palavra. E Ele estava dizendo: conheço bem as suas obras. Aleluia. Eu conheço que já fazia 38 anos que estava ali, aquele homem. E o Senhor estava dizendo: eu conheço as tuas obras. Você não é forte, é fraco. Às vezes falhamos e erramos. Se sentimos pequenos. Muitas vezes pensamos em sair e se distanciar um pouco da porta. Mas aí lembramos e voltamos que somos dependentes dEle. Aleluia. Às vezes queremos, como diz a expressão, chutar o pau da barraca e ir embora e desistir de tudo. Porque nós verdadeiramente somos fracos e pequenos. Mas o Senhor, Ele estava dizendo: eu conheço bem as tuas obras. Você não é forte, mas tem procurado obedecer a minha palavra. Não tem negado o meu nome, portanto, eu lhe abri uma porta que ninguém pode fechar. Desde que eu tenho posto uma porta aberta diante de vós. Aleluia. Veja o que eu farei com todos aqueles que sustentam as causas de Satanás enquanto afirmam ser judeus. Aqueles que se dizem ser cristão, aqueles que se dizem que estão junto à porta, mas não são. Mas não estão longe da porta. Mas não são, eles são mentirosos. Farei com que caiam aos seus pés e reconheçam que você é aquele que eu amo. Há uma porta da parte do Senhor aberta. O Senhor abrirá a porta. Virão até você. Virão até esta igreja. E reconhecerão que esta igreja ela é amada pelo Senhor. E reconhecerão que você é amado e é amada pelo Senhor. Que todos que apontaram o dedo, que todos que disseram
que você não ia vencer, que as portas não se abririam na tua vida, que não adianta, que naquele lugar não tem bênçãos para você, que junto à porta das ovelhas não tem benefício, que estar na presença do Senhor não vale a pena. Como Asaf certa vez disse, eu gastei a minha vida em vão. Porque ele começou a olhar a prosperidade dos ímpios. Mas aí ele diz, até que eu entrei no templo. Até que eu passei pela porta. Para entrar no templo tem que passar pela porta. E a porta é Jesus. Ele disse, aprendei e vede que o Senhor é bom. E Betesda é casa de bondade, casa de misericórdia. Aleluia, dá uma porta aberta, porque Ele tem a chave de Davi, irmãos. Ele tem a chave dos reinos. Ele tem a chave das nações. Aleluia, Ele tem uma porta aberta para nós. É porque muitas vezes nós queremos que ela se abra no tempo da gente. Mas é porque se não abrir, é porque Deus Ele tem segurança para abrir a porta para nós passarmos. Ele faz as coisas com segurança para nós. Aquele homem, quando ele foi curado, que ele pegou a sua cama, foi-se embora. A palavra do Senhor nos diz que agora encontram ele no templo e perguntam: quem foi que te curou? Porque lá no versículo 9, o texto vai dizer, do capítulo 5 de João, imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar. E aquele dia era um sábado, por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não tinha lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu, o mesmo que me curou me disse: toma o teu leite e anda. Pode vir judeus falar, pode vir ímpios falar, pode vir alguém deste mundo querer indagar: ei, essa tua vitória aí, como foi? O mesmo Deus que abriu a porta, que tem a chave, Ele mesmo garante. Ele garante a vitória. Ele garante por tempos e tempos. Tem segurança. Quando é Deus que abre a porta, quando é o Senhor que faz, pode se levantar o espírito do governador, pode mudar as estações e as épocas, pode se levantar autoridades aqui, querendo acabar com o Brasil, querendo destruir tudo, mas quando é o Senhor que abre a porta, ninguém fecha. Aleluia! Quando é Ele que faz a obra em nossas vidas, quando nós aprendemos a ficar na porta, quando nós aprendemos a ficar ali junto à porta das ovelhas, dizendo: Senhor, vai chegar um dia que o Senhor vai abrir e eu serei escolhido do meio daquelas ovelhas para passar pelas águas. Entenda esta palavra nesta noite. Aleluia. Vai chegar o tempo que nós teremos escolhidos em meio àquelas ovelhas para passar pelo tanque de Betesda. E chegou o tempo daquele homem. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Fica de pé. Aleluia. Esta palavra, ela é fiel e verdadeira. Fique próximo à porta. Fique batendo. Aleluia. Levanta a mão do seu irmão. Fique diante do Senhor. Deus está aqui. Aleluia. Deixa Ele as águas da sua vida. Feche os seus olhos. Eu não sei quanto tempo você tem esperado da parte do Senhor. Vai chegar o tempo. Aleluia. Jesus está aqui. Você que nos assiste, volte para o Senhor. É tempo de voltar para a casa do Pai. Chegou a sua vez, o Senhor fala contigo nesta noite. Volte para Jesus, que Ele terá uma porta aberta para você. Em nome de Jesus. O Senhor está movendo as águas na sua vida. Ele já está agitando, não precisa de um anjo descer não, é Ele mesmo. Aleluia.
Ele já está movendo as águas mesmo sem você perceber. Quando você menos esperar, Ele estará dizendo: ei, quer ficação? Deixa subir esse clamor. O que queres que eu te faça? Deus vai mover na sua vida. Aleluia. Mergulhe na presença do Senhor. Vou mergulhar, me libertar, se move as águas. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia. Jesus está aqui, Ele estará aqui, amém. O que você quer da parte do Senhor nesta noite? Fala com Ele. Ele está aqui. Fala com o Senhor, entrega a Ele as tuas causas. Entrega a Ele as tuas preocupações. Move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a restauração e purificação para a ovelha que passa pelas águas. Aleluia. Enquanto nós mergulhamos, a água ela vai sendo agitada. Enquanto mergulhamos, a água vai sendo movida. Vou mergulhar, libertar, se move as águas. Eu creio, Jesus, que o Senhor está movendo as Levanta águas. suas mãos. Levanta bem alto as suas mãos. Aleluia. Comece a orar. Comece a orar pelo Brasil. Está chegando o momento. Eu creio, que Senhor. Deus vai mover o nosso país. Deus Escuta vai mover isso. a sua vida. Deus vai mover a sua família. Deus vai mover a nossa cidade. Deus vai mover o nosso país. Comece a profetizar, meu querido. Profetiza o mover de Deus. Profetiza o mover de Deus. Levanta a sua voz. A unção profética está sobre nós. Declare o mover de Deus. Move, Senhor. Move de norte a sul. De leste a oeste. Move Sobre o Brasil, Senhor. move as águas do Espírito. Em nome de Jesus, que haja prosperidade nesta nação. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Vai, Senhor, move as águas. Vou mergulhar e vou restaurar. Deus está movendo. Continue cantando, profetizando. Este mover do Espírito de Deus. Move as águas, Senhor, na nossa igreja. Move as águas nas famílias aqui representadas, Senhor. Oh, Senhor, que sejam alcançadas as famílias aqui, Senhor. Aquelas outras que estão distantes, que estão longe da porta. Traz de volta, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. No seu Que calor, sejam purificadas e transformadas. cante, profetizando. Move as águas. Move as águas. Vai, Move nas Senhor. nossas famílias. Move as águas. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Vou restaurar a minha vida. Move as águas. O Senhor está movendo as águas. Nós cremos nesta palavra, nesta noite, Senhor. Nós guardamos essa palavra em nossos corações. Oh, aleluia, vai chegar o tempo que o Senhor abrirá a porta das ovelhas. Agora continue orando. Porque ela entrará e sairá e achará pastagem na porta, Deus. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pela tua presença.
Obrigado pela tua palavra ministrada aos nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a vivermos a tua palavra cada dia mais e mais. Nos ajuda a estarmos na porta, batendo, Senhor, junto à porta, próximo de ti, porque contigo, Senhor, nós venceremos. Aleluia, os gigantes, nós venceremos o leão, nós venceremos o urso. O Senhor nos guiará às águas tranquilas. Ó Deus, o Senhor levará para os pastos verdejantes. Nos fará sentar na relva. Nós seremos alimentados por ti, Senhor. Ó Deus, obrigado pelo privilégio de te servirmos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de sermos ovelhas do teu pasto, de estarmos no teu aprisco, de esperarmos a vez com paciência de sermos levados às águas. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Obrigado por tudo, Senhor. Cumpre a tua vontade em nós. Cumpre a tua vontade nesta igreja, Senhor. Obrigado pelo teu amor, a tua graça e o teu perdão. Ó Deus, leva-nos em paz para casa, nos dar uma semana reparadora de sono. Uma noite reparadora de sono, uma semana abençoada na tua presença, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Fica conosco. Abre as portas, Pai, conforme a tua vontade, que estão para ser abertas, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, com bênçãos espirituais, com bênçãos materiais, com toda sorte de bênçãos vindo da tua parte, Senhor, porque as tuas bênçãos, elas são duradouras, elas jorram para a vida eterna. Aleluia, obrigado por tudo, fica conosco. São essas coisas que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos. Leva-nos em paz para casa, livra-nos de todo mal. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Recebam a bênção apostólica. Que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus, nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Toda a igreja diz amém e amém. Deus abençoe toda a igreja.